Estamos iniciando a gravação desse vídeo que é justamente a introdução do curso de Pontes, parte 2. Eu sou Roberto Chus Carvalho, sou professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, ou seja, sou aposentado, mas ainda continuo dando aula lá. Fiquem atentos que nós temos já um curso em andamento, concreto armado, e devemos ter outros cursos daqui para frente. Aqui nesse material tem também a contribuição do professor Faria, que já falecido, e essa é uma homenagem que a gente presta a ele. Vamos tentar fazer, deixa eu colocar aqui o relógio, nós vamos tentar fazer em 1 hora, né? A partir desse momento aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui, sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Muito bem. Ele não zerou. Que coisa, hein? Vamos começar e eu vou olhando mais ou menos. Nós estávamos falando sobre gabarito vertical e tínhamos chegado até uma obra que eu comentei bastante. Perto aqui de São Carlos, em Baté, para ser exato, uma cidade de 10 quilômetros próxima de São Carlos. Próxima de São Carlos também, tem as oficinas da Latam, ou o centro de manutenção, em que isso era um aeródromo, na verdade, que ficava dentro de uma fazenda, o tempo ela foi desapropriada. Esse aeródromo, a Latam acabou adquirindo, hoje é Latam, né? E houve participação do Estado para melhoria. Eles aumentaram a pista existente e a pista passou a ser mais extensa, teve que passar por cima já da ligação que tinha a rodovia Thales Lorenzoni Peixoto, que é essa rodovia aqui, que liga São Carlos ao Rio Mogique e depois vai para Ribeirão Preto. Então fizeram uma passagem inferior aqui, para a pista continuar existindo com maior extensão. Só que essa passagem inferior é aquele problema, fizeram com, não escavaram para evitar custo maior, fizeram 4,5 metros. Mas a aluna me liga um dia preocupada que tinha um caminhão que foi entregar, caminhão-baú, foi entregar poltronas para os alunos da TAM e ele quebrou a quina da primeira viga e da última, ou seja, se chocou, né? E ao descer um avião de grande porte, eles estavam com medo, ele me perguntou. Eu verifiquei a pista bem larga e perguntando a eles, o avião ficaria bem centrado, realmente. Inclusive, está ali, se vocês voltarem, se a gente voltar ao slide, o avião praticamente, ele bate aqui nessas duas faixas. Lá, ele não chega a tocar o chão, em geral. Mas, enfim, nós demos a permissão para que o avião descesse, mas posteriormente as vigas foram, obviamente, elas foram consertadas, né? Receberam alguma manutenção. Aqui o caminhão do Google, o carro do Google, as vigas não se encontram, problema de imagem deles, né? As vigas não são assim. Muito bem, eu acredito que a melhor maneira de resolver esse problema, uma das maneiras de resolver esse problema, é fazer lá, colocar bastante, obviamente, cartazes, anunciando que ali é só 4,5 metros, mas você faz um poste metálico antes, outro poste metálico, e coloca o cabo, pode ser um cabo menor para provocar tanto problema, com aquela altura que está ali de 4,50. Se o caminhão vier ignorar os avisos, passar, ele vai parar provavelmente, né, e não vai continuar, não vai danificar o viaduto. Algumas cidades fazem isso colocando uma sirene, ou seja, tem um equipamento aqui que um raio passa por aqui e se você passar por ele, ele dispara o alarme. Mas tem que ter bastante cuidado nisso, porque o conserto é muito mais caro, obviamente, né? Então fica aí uma sugestão para quem trabalhar em prefeitura, para quem fizer manutenção de empresas, enfim,
quem tiver esse tipo de situação. O ideal é fazer viaduto com um gabarito oficial. Bom, em relação a gabaritos, a Ponte Niterói podemos dizer que é praticamente campeã. Ela tem um problema de no final dela, ela fica no começo, a ponte fica no começo da entrada da Bahia, no final da Bahia, lá no fundo, tem o aeroporto Tom Jobim, Galeão. E os aviões para subirem, eles não podem alcançar uma cota tão grande, tem uma cota limite, e idem para descer, senão não consegue descer. Então, esse é um limite estabelecido, você vai descontar um certo tanto, e depois você tem o tamanho do veículo e a ponte propriamente dita. Isso é um gabarito, uma cota de referência. Mas, por outro lado, na questão da maré máxima com os petroleiros, por que petroleiros? Além do porto que existe dentro da Baía de Guanabara, existe também uma refinaria de Manguinhos. Durante muito tempo foi uma das maiores refinarias do Brasil e embarcações de grande porte petroleiros têm que passar por aí para deixar o seu conteúdo lá em Manguinhos. E aí, quando eles passam, eles têm uma altura relativamente pequena do que quando eles voltam, porque eles estão vazios, a altura deles sobe muito. Então, aí eu tenho dois problemas, uma cota máxima em cima e outra embaixo. Então, tenho aí um problema que me levou a projetar a estrutura metálica. Porque o segundo ou terceiro problema seria essa distância, o gabarito horizontal. O gabarito horizontal se deve ao fato desses petroleiros terem muita pouca possibilidade de manobra. Eles demoram muito para manobrar e fica difícil para eles passarem exatamente ali no meio do canal e por isso o canal precisa ser bastante largo, em 300 metros aí. Na época essa viga foi considerada recorde mundial de viga reta metálica. Bom, para vocês terem uma ideia de quanto o gabarito vertical é importante, olhando a ponte de lado, vocês conseguem perceber o quanto ela se elevou passar os navios por baixo. Quando a gente está andando na ponte, não sente. E também não sente quando você passa do lado dela. Essa fotografia embaixo à direita eu tirei no ano passado, passando da barca de Janeiro para Niterói, serviço de barca. Né? Então, muito grande aí o problema de gabaritos. Bom, além disso, tem outras coisas geométricas que a gente precisa ter mais ou menos na cabeça para fazer o projeto, ter uma ideia. Caso de vigas múltiplas, quantas vigas vão usar, enfim. Nós precisamos das faixas, o conhecimento das faixas de colamento, o acostamento faixa de segurança, dimensões, né? Faixa de aceleração, faixa de desaceleração, faixa de pedestre, faixa de ciclista, elementos de proteção como barreiras e guarda-corpo, tudo aquilo que se vê em projeto geométrico de estradas, né? E aqui um desenho mostrando, né, que eu tenho a faixa 1 e a faixa 2, nesse caso estão no mesmo sentido, com 3,5 metros, uma faixa de segurança de 1 metro, e o acostamento, portanto, de 3. Então, nós vamos mostrar uma tabela aqui com os valores médios. Bom, outra, ainda nessa região, na área norte da Federal, nós temos esse viaduto, que é sobre a rodovia Tales de Lorena, que é justamente o professor da USP. Ele dava aula em Ribeirão Preto, voltando à noite, um dia chuviscando, ele derrapou o carro, bateu na única árvore que tinha no trajeto ali, e por isso batizaram, como ele tinha participado desse projeto aí, projeto de, na verdade, revitalização da estrada. Deram o nome para esse viaduto, ao viaduto não, desculpa, a rodovia aí. Esse viaduto, ele tem aqui, é um dos poucos viadutos que tem passagem para pedestres justamente para os alunos que saem aqui da Federal, passam para possíveis residências nessa área mais erma de São Carlos, mas que agora já está maior. Esse viaduto, olhando de cima, ele está aqui,
né? Tem uma rotatória bastante movimentada. Toda vez que eu saio lá, eu tenho que parar, tenho que vir no carro. E aqui vocês estão vendo o bitrem, que é muito comum você ver. Tá no que seria uma estrada vicinal. Já tirar a fotografia, sem querer querendo, pegar um bitrem, né? Aqui tem as duas faixas, dá para ver curiosamente bem, né? E aqui, só para mostrar direitinho, ela foi feita lá em cima, a obra, em princípio, depois é que tiraram toda essa terra, mas ainda assim, para que conseguisse, com o corte, manter a terra, vejo que até fizeram uma muretazinha, né? Tiveram que fazer aqui os dois pilares com a trave e depois fizeram mais um vãozinho e mais uma estrutura de fundação. Essa fundação aqui tem água relativamente próxima à superfície, apesar de ser um lugar alto, e foi feito com estacões que se vai escavando, vai colocando tipo areia movediça, não é bem areia movediça, são elementos que têm a função de impedir que o terreno se feche, e depois com concreto bombeado, através do tubo, com uma bola de futebol de plástico na ponta, você vai expulsando esse material, vai aqui o viaduto e a saída para você ter uma, uma inclinação maior, o talude não ficar próximo da pista. Ainda em relação a essas dimensões, o gabarito vertical costuma ser 5,50, embora tem órgãos que falem para obras vicinais outros tipos, outros valores. Eu acho melhor usar 5,50, porque uma obra pode durar 50, 60 anos e você fica garantido que o problema vertical não vai existir. Algumas dimensões que eu tirei da internet, isso aqui muda com o tempo, tem que tomar cuidado, olhar, verificar e depende do órgão que está contratando. Ali é só acholamento, barreira, solta as indicações. Tá? E o aviso que é importante é ficar com o tratante quais são as medidas necessárias. Aqui um exemplo de pontes com vigas múltiplas. Essa, para vãos atuais, vãos usuais, dentro de cidades e rodovias, é um dos tipos mais usados hoje, praticamente é o mais usado. Nós temos vigas em formato de I, que são pré-moldadas, normalmente feitas junto ao canteiro, poderiam ser feitas em estruturas de fábrica. Nos lugares, quando há próxima à fábrica, se faz dessa maneira. Os cabos são retos, a alma é mais fina, é outra característica do projeto, mas a questão estrutural é a mesma. Vamos nessa que é mais comum. Você, enquanto está fazendo a fundação, depois os pilares e a trave, enquanto faz tudo isso, você vai concretando com um jogo de formas, às vezes só, né? Você faz só um berço para cada viga, concreta uma viga dessa, duas, nesse caso são 5 vigas, e mais ou menos o cronograma é para terminar as 5 vigas. Você já está mais ou menos aqui, fazendo a travessa ou terminando a travessa. Entre a travessa e a viga existe um calço, que são de alturas diferentes, de tal maneira que você percebe que as vigas vão dar uma declividade natural, né? Se você pegar o topo de cada uma delas e medir, elas estão com declividade de 2%, que é para escoar água pluvial. Então, esses calços são feitos já pensando nisso, cada um tem um tamanho, e entre o calço e a viga nós temos o neopreno. Essas vigas elas são colocadas próximo ao terreno, mas só são pretendidas, isso é importante, quando nós estamos chegando na conclusão dessa estrutura aqui, na mesoestrutura, nós vamos definir já já. Por quê? Para evitar que você dê proteção do estilar, ela geralmente, quando se dá proteção, dá uma contraflecha, ela continuaria deformando até que, quando você pusesse na posição final, ficaria com deformações muito grandes para cima. Terminada a colocação das vigas com guindaste, você coloca essas placas aqui cinza, que são pré-moldadas,
me permite eu colocar armadura e concretar no local a laje, implementar a laje maciça e subir em todo. Aqui nesse caso foi colocada uma viga logo no começo, mas é possível fazer um trecho em balanço aqui e colocar aí sim umas escoras, uma plaquinha de concreto em balanço, uma placa como essa aqui. Com isso nós não usamos formas, a não ser as das vigas que foram reaproveitadas, né? Conjunto que se reaproveita, e não usamos escoramento, trocamos pelo guindaste. Então, vigas múltiplas hoje, pretendidas, são feitas dessa maneira. Aqui, na entrada de Estado Federal, que a gente chama área sul, aqui a entrada, Washington Luiz, sentido capital interior e vice-versa. Primeira coisa que a obra Esconsa, que nós vamos definir daqui a pouco, que é a obra Esconsa. Nós temos duas grandes rotatórias, o pessoal que vem por aqui, entra, e o pessoal que vem por lá também tem essa rotatória para fazer todas as possibilidades de comunicação. Aqui, desse lado, mais ou menos já existia esse nível. Desse lado de cá, o nível era bem mais alto, mais ou menos parecido com o que estão as rodovias hoje. Então foi preciso escavar. Aqui, antes dessa visão, mais para trás, tem uma grande área que foi escavada e teve-se que desapropriar barracões, casas, né? E aí fez 2 vãos de vigas simplesmente apoiada, né? E aí sim deu para se colocar o aterro, aqui o aterro foi protegido até, e aqui vocês estão vendo toda a região de pilar protegida para diminuir o impacto de possível batida. Bom, para poder fazer isso com 5,50 a altura da viga e não escavar demais, foi preciso praticamente colocar uma viga do lado da outra. E aí dá para ver os calços. Mas a quantidade de viga aqui é muito grande. Gastou-se bastante concreto para poder não escavar mais, não ter que desapropriar mais coisas. Quando é uma sessão celular, os calços são da mesma altura, o que a gente faz é variar na forma, né? Ter cuidado, pode usar até topografia para isso, mas fazer uma parte inclinada, né? Aí a gente calcula como se estivesse horizontal. Duas vigas também é assim, só vigas múltiplas é que a gente coloca o cálcio, fazer o esgotamento da água com a espessura constante do asfalto, meia hora. A questão da planimetria é interessante. Primeiro, as pontes mais usuais, ou que a gente procura fazer, são as retas. Planta em ortogonais ao rio, né? Existem as curvas, que são mais difíceis de executar, são mais problemáticas, e às vezes requerem outros artifícios sobre largura, inclinação, né? Sempre são mais complicadas. O sistema estrutural ideal seria a seção celular, mas hoje praticamente não se faz, fica caro, né? Mas já complica tanto a execução como o projeto. Outro caso seria a ponte Esconsa, que acaba acontecendo porque a gente não pode escolher as direções, por exemplo, de um rio ou de uma rodovia, ou mesmo, no caso lá da entrada federal, com a Washington Luiz. A ponte Esconsa apresenta um detalhe, né? Esse vão fica muito grande. Se as duas fossem perpendiculares entre elas, o vão aqui seria bem menor. Além disso, tem o problema se ela está inclinada, caso ascendente, né? Quem está indo, está voltando descendente. Então, é uma característica importante que tem que ser levada em Na verdade, a primeira ponte, eu me enganei aqui, está em nível. A segunda, sim, que está inclinada. Me enganei aqui, eu estou longe do enganei. E, finalmente, existe aquelas pontes curvas com esse formato. Com outro formato não vai existir, a gente vai evitar, né? A gente vai evitar. Se tiver outra probabilidade, vai ser muito pequena. O que pode ocorrer é esse tipo de focalidade. A questão topográfica. A questão topográfica eu pus aqui, comecei com um problema, vamos dizer assim, teórico, porque não é real, foi inventado. Eu fiz um desenho. A topografia é importante, nós precisamos conhecê-la, precisamos analisá-la para fazer a localização correta
o melhor da obra, correto? Não seria o caso, mas é mais útil. Vamos imaginar, como isso aqui já tem muito tempo, imaginar que são 2 balanços e 3 vãos contínuos, um maior grande. Dado um terreno, que é a topografia que vai me fazer isso, né? Não preciso ir lá no local. A topografia hoje, nós temos mais condições, fotografar, lançamento de dados, de cotas, tudo digital, então isso aí hoje dá para fazer até um desenho, vamos dizer assim, né? O que existe realmente lá. Né? Mas enfim, eu considerei aí um perfil de terreno não muito complicado em princípio, né? E coloquei a ponte desse jeito. Desse jeito nós vamos ter um volume de aterro aqui grande e uma saia de aterro, a plataforma de aterro também grande. Lá não tem quase nada, só corte. Então, quando tem uma situação dessa, a gente para pensar e às vezes translada a obra. Por exemplo, trazendo um pouquinho para o lado esquerdo, diminui muito o aterro, né? E sempre um aterro desse tem muito risco de solapar, de cair, né? Desse jeito nós diminuímos. Aqui houve um aumento de aterro, mas é pequeno. E a grande vantagem é que tiramos todos os pilares da água. Esse pilar central estava um pedaço de água e agora ele vai fora da água. Isso é importante. Então, esse segundo projeto, só por uma mudança de posicionamento, de começo dele, já melhorou bastante. Vamos ver uma situação real aqui, que é lá em Paraná. Né? Parece que são lá que serve de reservatório para água potável e também para gerar energia. E aqui à esquerda vocês estão vendo uma estrutura mais antiga, né? Quando eram mão e contramão na mesma obra de arte, né? Que são as pontes. E lá à direita uma mais nova, que parece sem balanço sucessivo, aquele platô. A da esquerda, veja bem, uma falha que não se pensou, não se imaginou, enfim, algum problema teve, que a água colapsou, fez com que o terreno aqui sofresse um deslizamento. Nós perdemos 2 vãos da ponte que está à esquerda, mais antiga, deve ter morrido gente nessa época. Isso saiu há muito tempo no Folha de São Paulo, primeira página. E aqui a obra não aconteceu nada. É por isso que muita gente às vezes não entende por que o vão é tão grande. Olha, veio para aqui o apoio, né? Por que não fez o apoio mais para cá, para economizar um pouco de ponte? Tem que se pensar, né? E não sei se esse caso foi exatamente pensado. Aqui está a falha do terreno. Ele não chegou a pegar a fundação disso daqui. Então, hoje até parece ter feito com 2 vão estar. Preciso achar isso. Não consegui achar no Google Maps. Bom, agora vamos falar um pouco de hidrologia. Esse foi um projeto que eu fiz para Jabuticabal. Está vendo? Isso aqui era o projeto padrão de se fazer a defesa, que é a direita. Nós acabamos não fazendo isso, a pedido do secretário lá de obras, e vocês vão entender por quê. Aqui a ideia era fazer tudo argamassa depois, né, para que desse maior velocidade no canal, criasse um canal veloz para a água, de tal maneira que a máxima enchente ficasse com uma folga em relação à viga de ponte e a caixa aqui, né, desse uma vazão grande. Para isso você precisa também ter vão. Bom, aqui vocês estão vendo como é que era, aqui em cima, um pedacinho pequenininho, você passa e nem percebe, tem um gradil aqui. Aqui vocês estão vendo já quebrando, acho que é naquela região que foi feita aquela ponte. Foram feitas 5 ou 6. Ela tinha 5 metros de largo, uma laje. Aí aqui eles já tinham colocado umas madeiras, já estavam tentando passar água por aqui. E aqui vocês estão vendo onde foi feita aquela ponte que nós estamos mostrando, onde ela estava tudo quebrado, deu um temporal. Talvez não tenha sido maior, né? Mas já encheu tudo, e com tudo ali, ó, tudo aqui já sem obstrução. Aqui já a obra pronta, né? A obra que nós fizemos pronta, ainda não está ainda com gabiões, não está com acabamento aqui, e aqui vocês percebem que pela foto foi preciso ainda subir alguns centímetros
a parte de rua, propriamente dito, para que desse ainda o que o estudo hidrológico imaginava de folga para a ponte foi projetado. As vigas estão aqui, é uma seção de vigas múltiplas, estão aqui as vigas. Isso que vocês estão vendo aqui é a defesa que foi pedido para ser feito assim, ficar mais bonito, não ficar aqueles três canos lá, porque senão as crianças começam a ficar aqui, sentam aqui, depois se jogam, enfim. Foi um pedido feito pela prefeitura. Aí está o desenho dela, dizendo que aqui vai ser revestida toda de concreto, as vigas múltiplas, aí no caso 6, as transações que são colocadas só no apoio, são concretadas depois das vigas colocadas no apoio. A viga que começa dessa maneira, do lado ela ficou assim, olha, aqui eu fiz uma laje em balanço. E aqui uma viga intermediária com duas lajes em balanço. E aqui, ó, tempestade, para mostrar quanta água tem, né? E aqui um dia que choveu bastante, mas ainda foi pequeno. O céu está claro, céu da chuva. Vocês estão vendo que com esse vão aqui, daí eu tiro toda essa terra aqui também, você tem uma possibilidade de passagem melhor de água. Aqui já com a chuva também, aqui com a chuva maior. Aqui vocês estão vendo que a chuva é mais forte. Tem dos gabiões aqui que vão ser depois retirados para fazer aquele acabamento. E aqui vocês estão com uma vista ampla, que quando enchia aqui também, enchia a prefeitura. Para trás aqui era pior ainda. O rio passa bem no meio da cidade, passa no meio de um pulo. Então, toda vez que ele enchia, ele ficava um monte de lugares. Bom, as vigas eram feitas desse jeito, eu fiz aqui uma variação que hoje eu não faria mais, muito grande, né? Precisa disso tudo, mas também as vigas e aqui meio corte meia vista, de planta, né? A vista, né? E em planta, mas aqui é corte, né? E aqui o passeio, diferente do que eu falei lá no começo, aqui precisava ter bastante passeio, pois liga a prefeitura com um bairro bastante populoso. A questão geotécnica, nós descobrimos essa ponte aqui, próxima, eu acho que é o Estreito de Mosquito, lá em Palmas, eu acho que é essa a localização correta, e que é uma ponte da Vale, é metálica, de tecido de concreto, as da Vale do Rio Doce geralmente são metálicas, eles vão usar o material que eles fabricam, né, ou pelo menos fornecem materiais para fabricar. E consta lá que o estudo de geotecnia que determinou qual o vão mais econômico. Então, isso é importante. Agora, aqui é uma fotografia das obras de abril de 2007 e depois maio de 2008. O Serra queria ser presidente da República e era governador de São Paulo, ele entrou, ele cancelou todos os projetos, ele reviu os projetos e refez, acho que quase pelo mesmo preço, só que exigindo que eles entregassem, antes que ele saísse do governo do Estado de São Paulo, para ser candidato à presidência. Os construtores que haviam ganho a licitação concordaram, desde que ele pudesse mexer no projeto. Deixaram eles mexer no projeto, se mantivesse o valor e o tempo que o Serra pedia. Aí eles mudaram o projeto, é bem mais fácil mudar, coisa que já está feita, estudada. Aqui eram sessões, aqui era uma ponte com balanço sucessivo, eles passaram para as sessões e eles fazem um trechinho aqui da viga em balanço, né, com escoramento no próprio pilar, com os franceses, depois vem o engaste, colocam a viga bem no limite, em torno de 30, 40 metros. Por isso eles conseguiram fazer com o trânsito sem interromper ou com poucas interrupções. No balanço sucessivo, não tem interrupção nenhuma. Então, esse foi praticamente o ano, nós estamos falando de 2007, 2008, onde se acabou com os balanços sucessivos, que eram usados muito, sessão celular, principalmente quando eram curvos, e ali vocês estão vendo que ele é curvo, ele tem uma inclinação da pista, né?
eles trocaram para essas vigas múltiplas, que eles dizem que são mais rápidas e mais baratas. Muito bem, depois disso tudo tem um projeto estrutural que mexe com todas aquelas coisas e mais algumas. E desde 50 anos atrás que eu sou formado, já era comum, já era obrigatório entregar um memorial de cálculo. Então aqui na norma facilita bastante as questões dos elementos básicos de projeto, como você tem que descrever e como você tem que apresentar o projeto. Não vou ler isso, muita coisa, mas se você participar de uma licitação, se você for projetista, se você for trabalhar numa obra, enfim, você precisa uma vez na vida ter isso. Eu acho que até mais que uma vez, né? Tem um memorial descritivo, justificativo, aí eles colocam como deve ser apresentado o caso de problemas de computador, né? Enfim. Depois vem a parte de desenho, diferente, prédio, tem ação, depois tem as folhas, e daí começa as armaduras. Bastante informação nas folhas iniciais. E o conjunto de folhas, proporcionalmente ao volume e ao custo de obra, é pequeno, inversamente comparado ao inversamente o que acontece comparado com prédios. Aqui tem mais informações sobre os desenhos, não vou ler, é questão de cada um pegar e assimilar. Muito bem. As definições está faltando aqui a de superestrutura, mas já tem a mesoestrutura. A superestrutura basicamente são as lajes e vigas, né? E eventualmente se tiver outro elemento. A mesoestrutura são. A super também tem transversinha e cortina, desculpa. A mesoestrutura tem vigas de travamento, parede neoprene, pilar, mais ou menos isso. Depois nós vamos para a infraestrutura, sapato, blocos, essa parte aqui de baixo, sapato, blocos, né? De coroamento, posicionamento estático, inclusive liga de locação, etc. Aí são as tubulações, as fundações, desculpa. Bom, os elementos de super, meso, infra, a gente divide dessa maneira, porque a gente começa o cálculo pela super, depois vai para a meso, vai para a infraestrutura, e tem peculiaridades que a gente precisa discutir depois lá para frente. Né? Então, por isso, essa definição é interessante. Aqui está a estrutura como um todo, a superestrutura, depois a mesoestrutura e a infraestrutura. Uma das coisas que pode ser novidade, por isso que nós colocamos aqui, são as cortinas, os elementos laterais, no começo e no final da ponte, que servem no caso da laje celular, ela fica de pendurada, uma vez ela se apoia no celular, evita que o sol entre aqui dentro e com as abas, junto com as abas, elas não deixam a linha de offset, ou seja, a linha que toca da terra que você coloca, que seja o mais próximo possível. Existem lajes de transições que não foram ainda comentadas aqui, mas são lá no material. As abas, aqui depois nós comentamos mais, né, ajudam também que esse ateu não desça exageradamente. Quanto ao tempo de uso, elas podem ser provisórias ou definitivas, é mais ou menos fácil de entender isso. Natureza das fontes ferroviárias, as rodoviárias, essa daqui ligando Curitiba à parte de praia, um ícone, essa ferrovia foi muito difícil, foi. Serra do Mar é muito violenta, toda essa região de Santa Catarina, de Espírito Santo, acho que para baixo, Serra do Mar é justamente muito difícil de ser transposta. E aqui, o Convento da Penha, vocês estão vendo uma ponte feita com a treliça lançadora que trabalhou lá no Niterói, em concreto tendido, que está na entrada da Baía de Vitória. Os materiais que a gente usa, pedra, madeira, aço, concreto armado pretendido e pode misturar isso tudo. A mobilidade dos tramos, a gente nem deveria falar isso. Acho que no século XXI a gente deveria ter isso.
Mas só por uma questão de imagem, sem classificar aí, vamos ver outra porta, que é essa ponte levadiça. Levadiço que existe no trecho central do Rio Guaíba, né? Então, quando vem um barco, sai um barco, pasme, né? O trânsito para e a via se movimenta. Isso foi feito agora, uma obra, se procuram lá no Google, uma obra paralela com pelo menos 2 tramos estaiados, como foi a memória, que vai evitar isso tudo. Está numa cota mais alta, enfim, em vãos grandes e permite a navegação. Ela fica paralela a essa pista daí, não sei se vão terminar com essa pista. Aqui em outros lugares do mundo, e essa daqui parece muito em filme de Massimbo Adilho, o cara sai correndo e consegue passar por aquilo lá. Os outros sistemas estruturais importantes, bastante usado no mundo, é essa estrutura que você faz um quadro, uma galeria. Como quadro, ele tem algumas vantagens, uma grande vantagem, se não tiver o gabarito, essa laje aqui impede modificação. Primeiro existia um quadro desse na entrada principal da cidade, dava sempre problema, porque não tinha o gabarito oficial de 5,50, dava problema, e eles levaram anos para derrubar e fazer um viaduto para valer. Tem situações que é melhor fazer o viaduto. As prefeituras abusam desse sistema para passagem de água embaixo de uma rodovia, enfim, mas é polêmico o uso disso. Se for um negócio pequenininho, tudo bem, mas a ponte fica para sempre. Aqui uma ponte, um arco desse, melhor dizendo, uma galeria dessa, uma entrada de sinal de São Carlos bastante estreita, bastante curta. E assim que era a entrada federal, como eu falei lá. As pontes em Laje, aquelas de Jabuticabal eram em Laje, e as cidades menores de São Carlos, para partinha que derrubaram. Agora vamos fazer um piscinão lá para evitar enchente. Mas as pontes em Laje, para alguns pequenos, são interessantes, mas infelizmente nem tento fazer com laje rolar. O calcanhar de Aquiles dela é a resistência portante. E aqui nós temos, por definição, cargas concentradas grandes no veículo. Então, você vai ficar aí na faixa de 5, 8 metros, não vai passar disso mesmo com proteção. É muito difícil, tem que aliviar, tem que fazer algumas coisas, tentar tudo mais. Bom, em vigas são mais usadas, né? Aqui em vigas contínuas, com essa variável. Temos aqui 2 tramos separados, que é o mais comum hoje. Depois tem o pórtico, geralmente entrado com escudo de concreto. Esse aqui na Via Dutra, próximo, está no estado do Rio de Janeiro, está próximo da cidade de Volta Redonda, isso que é metade. Aqui obra feita por Consultora Nacional da Venezuela. E aqui pontes integristas são, na verdade, para fazer ponte metálica. De concreto, tem poucos exemplos, e hoje já não se faz mais, né? E de estrutura de madeira, lá no tempo dos cowboys lá nos Estados Unidos, eles faziam praticamente um escoramento. Aí o desenho, né? Aí, na verdade, isso é uma miniatura para fazer um... Eles não guardaram, não guardo essas pontes, provavelmente. Eu não consegui achar fotografias delas, né? Mas a descrição era essa mesmo. Isso aqui é uma montagem para fazer filme. Bom, quanto ao sistema estrutural, né? Nós temos algumas que também destoam dessas usuais, que são as pontes em ar. Uma das mais famosas aqui no Brasil é a Ponte da Amizade, liga a Foz do Iguaçu, Cidade do Leste. Foi recorde mundial na época. O grande problema hoje, que deve-se usar pouco esse tipo de ponte, que depende de processo construtivo difícil, que você tem que manter aquela geometria para considerar a sua compressão, os esforços maiores de compressão, concreto resistício. Se você olhar assim, a impressão que se dá é que gasta pouco concreto mesmo. Era relativamente leve. Mas o outro grande problema, além da dificuldade de execução, aqui na fundação tem que ter rocha, porque vai aparecer um esforço horizontal que tem que ser absorvido por rocha, né?
fazer qualquer outro sistema. Seria demais. As pontes com arco invertido, elas foram usadas durante algum tempo, mas eu acho que ninguém tem coragem mais de fazer isso aí, porque fica muito mais caro. Bom, eu fiz só para aquela. Eu não mostrei aqui uma obra de Ribeirão Preto que nós fizemos. Pediram para eu não mexer nos grades da estrada de ferro nem da rodovia. Pediram para fazer o estudo, ficou 2 vezes mais caro. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas outras obras em outros lugares, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode chegar à conclusão que realmente o concreto armado evoluiu bastante. Eu passava muito por aí, tirei fotografia, mas depois eu achei que é melhor usar do Google mesmo. São João da Boa Vista, aí, esse rio Jaguari-Mirim, né? Não parece ser um rio grande, sinceramente eu não tive coragem de pedir para o motorista parar para a gente olhar ali embaixo da ponte. Não deve ser nenhum recorde mundial, mas olha lá que, sei lá, 30, 40 anos atrás, quando fizeram, olha o que o engenheiro pensou. Para vencer aquele vão e manter aqui a estrada nesse nível, não ter que fazer, não fizeram na Ponte Niterói um morro, né? Assim, ele fez um arco invertido. Uma loucura isso. E aqui, alguns anos depois, 30, 40, 20 pelo menos eu passo aqui, eles duplicaram. O engenheiro não teve dificuldade de fazer, vencer esse vão, e deve ser o mesmo. O rio não diminuiu de vazão, geralmente eles aumentam. Então, que mostra claramente como evoluiu tinha que fazer desse jeito, sem pensar no engenheiro, como o novo engenheiro fez anos depois, dessa forma. Aqui já começamos a chegar nas pontes de voos maiores. Essa é a Extradurso, um francês que inventou, acaba levando a ponte estaiada, né? Ele aumentou, fez uns pilares e fez como se fossem tirantes. Como não? São tirantes. E quando é assim pequena, essa elevação chama Extradurso. Bom, depois disso nós temos as pontes pensa e estaiada. As pensas são, dispensa comentários, essa é a Golden Gate, são os cabos que sustentam, cabos aqui em curva natural, suspendendo os cabos verticais que suspendem a superestrutura, que pode ser metálica ou pode ser de concreto. Elas têm o maior vão, né? De todos os sistemas aqui vai ter maior vão. Bom, e as estaiadas vocês vão ver depois que é similar, mas diferente, porque os cabos ficam esticados, com proteção, mas inclinados em relação à vertical do pilar. Elas não vão atingir grandes vãos como as pontes pencil. As pencils vão ver que vai chegar até 2000. A estaiada eu não fui atrás, mas é uma faixa boa de trabalhar com ela, 250, 300 metros, por volta disso. Bom, e aqui tem uma fotografia de uma delas. Aqui, uma icônica famosa, Roberta de Marinho, em São Paulo, que de noite, e aqui a ponte sobre o Rio Solimões, também estaiada, a mesma empresa que projetou essa ponte sobre um dos rios que passa em Teresina, agora eu não me lembro qual deles, se é o Poti ou o outro rio, mas enfim, ela tem até um reservatório de cima dela. E as pensas, elas são realmente aquelas que vão e dar maior vão. Aqui um detalhe da São Francisco que eu peguei. Aqui eu tirei alguns anos atrás esses estudos que davam os valores de vão, a época, você vai ver que vai subindo, né? Tem duas aqui. Saem totalmente do procedimento da linha padrão. Mas olha lá, no Japão, quase 2.000 metros. Aqui, com curiosidade, a Verrazano Narrows, 1299, é a Golden Gate que possivelmente seja mais famosa, tem bem mais nova, né? Aqui, ela é bem mais nova, a data a gente tem que ver aqui é o vão. O vão é pouco diferente.
a data nós vamos ter 14 anos, é isso, 6 aqui, vai para 5, 24 anos de diferença. Eles fizeram alguns metros maiores, só para ganhar, né? Só para dizer que era melhor que a Golden Gate. E aqui essa fotografia é importante, porque ela mostra, de certa maneira, por que nós paramos de fazer pontes contínuas. Do ponto de vista estrutural, são maravilhosas, mas tem um grande problema. Olha quando você gasta escoramento, mesmo metálico que você vai. Olha a mão de obra, o trabalho, o tempo. E aí o que é pior, quando passa em cima de um rio, sempre tem um rio, pode haver uma enchente, quase que podemos dizer que vai haver uma enchente que dificilmente você vai conseguir fazer um escoamento que resista. Olha aí o que aconteceu. Então, depois disso, e depois uma outra coisa que nós vamos mostrar aqui, as pontes contínuas em viga quase que desapareceram. Aqui é o que nós vamos falar, que também encerra a trajetória das pontes em seção celular. Encerra não, mas diminui a quantidade de seção celular e tem balanço sucessivo que foi inventado por um brasileiro. Daqui a pouco vai aparecer. Aqui, em abril de 2007 e maio de 2008, o Serra queria ser presidente da República, ele quebrou os acordos aí, né? Quebrou os contratos e falou assim, vocês vão fazer pelo mesmo preço, mas eu quero que menos tempo. Aí eles falaram, então nós vamos mudar o projeto, pode mudar. E eles mudaram, tiraram a seção celular e puseram as vigas lisas. E hoje, praticamente, é uma solução que se usa sempre, porque, apesar de não ser vantajoso, estruturalmente, é vantajoso financeiramente. A partir dessa data, as vigas múltiplas começam a ser usadas constantemente, inclusive para curvas. Temos ainda 15 minutos, estamos chegando em 47 minutos. Os balanços sucessivos, olha lá como que são feitos. Você faz um pedacinho aqui no local e depois você vai crescendo até fechar. Como que é feito isso? Isso aqui foi um processo que foi inventado por um brasileiro, Emílio Bongart, Val do Sul, acho que é lá em Santa Catarina, são duas cidades, Santa Catarina, fez em 1930, só que ele fez com concreto armado. Então, vamos ver aqui, nós temos um equipamento que avança com contrapeso, faz um estrado para você trabalhar, você constrói um pedaço da ponte. No caso dele, Bongart, ele tinha armaduras aqui, que ele rosqueava, com uma rosca, né? Ele emendava a outra que viria aqui. E com isso ele ia fazendo trechos de toda a ponte de uma só vez, trechos de 3 metros, 4 metros. Hoje a gente faz isso com proteção. Se for moldado no local, é isso que tem, vai fazendo imensa variável até chegar no centro e fechar. E pode ser feito com pré-moldado, com equipamento aqui que coloque e protenda também. No caso da ponte de Niterói, foi com pré-moldados, protendidos similares a esse, mas era uma viga lançadora, em vez de ser esse equipamento simples, uma viga lançadora. Mas também, descendo de um lado. O timer diz que já terminou. 10 minutinhos, ou talvez 5. Bom, aqui tem umas pontes de balanço sucessivo, essa aqui muito bonita, pré-moldada, aqui as posições que vão entrar os cabos aqui para depois resistir ao cortante. As pré-moldadas que nós já falamos, aqui os guindastes, aqui um guindaste do livro do Munir, guindaste em cima da outra parte. Aqui as vigas bem grandes, mas sempre com 2 guindastes. E as vigas múltiplas, o material de notas do professor Eduardo Tomás. Esse material é bem antigo, já tem coisa mais nova, né? E agora mais umas fotografias de pontes em balanço sucessivo aqui na represa do Guarapiranga, no anel rodoviário de São Paulo. E aqui um sistema de lançamento através de uma treliça. A Horten tem esse sistema.
Nós vamos mostrar ele um pouquinho melhor do que isso. E aqui as pontes empurradas. O Leonard foi talvez um dos primeiros a fazer. Você vai fazendo a ponte no canteiro e vai empurrando através de macacos até que ela chegue do outro lado. Então você consegue com um trânsito passando e teflon e arrastando com macacos, você faz a ponte empurrada. Aqui é a mesma situação, eu acho, uma empresa brasileira que fez, acho que essa ligação é Brasil ou Guiana ou Brasil-Venezuela. As duas tiveram esse sistema, a ponte empurrada. Né? Eles puseram uma peça metálica para ajudar a chegar mais rápido, né, com o volume de peça metálica. Aqui os sistemas pré-moldados, aqui com cordoalho engraxado, que chama a atenção que a norma tem restrições. Não, eu acho que não é interessante fazer só cordoalho engraxado, por causa da ancoragem, e ela só, se a ancoragem quebrar, a cordoalha passa a não funcionar, e as ancoragens são de ferro fundido. Não se sabe como que é o comportamento. Leia lá a norma. Você sabe como é o comportamento da fadiga. Vamos ao final aqui mostrar basicamente os tipos de seções transversais que nós vamos falar no curso. Seção em laje, 2 vigas múltiplas em célula. Aqui já desenhado, a laje, um desenho que a gente tem programado para fazer direto. Você vai dando os dados, ele vai desenhando o ISP. E aqui só mostrando como fica o balanço sucessivo. É assim que faz. Agora vamos ver como é que fica aquela treliça lançadora. Olha lá. Muito bem. Com isso, vocês tiveram a introdução. É claro que é sempre bem superficial, mas durante o curso a gente vê bastante coisa. Nós vamos passar a estudar todas as situações, pelo menos as seções transversais, pontes em laje, rolagem de pontes, 2 vigas múltiplas, seção celular. E depois vamos falar também da mesoestrutura e da infraestrutura. Agradeço a paciência de todos.